Que Deus te proteja, te abençoe. Que seja tudo muito maravilhoso. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui hoje para esse bate-papo nosso. Somos todos especiais para todos nós. Somos todos irmãos. E o dia que a gente entender que um oceano é feito de gotas e que uma gota não é nada sem a outra gota e que a gente precisa estar todo mundo junto, a gente começa a entender que a gente tem que estar aqui para se apoiar, para cada um entender um ao outro. E aí, quando veio essa oportunidade de fazer esse bate-papo nosso hoje aqui no Mensageiros, que é essa casa de oração tão sagrada para todos nós, tão importante, tão acolhedora, eu fiquei pensando o que eu poderia contextualizar para um momento atual que não é meu, é da humanidade, que são os rótulos que a gente vive. E nós caminhamos a passos muito lentos, e a gente não precisa nos cobrar ser tão rápido, a gente tem que querer melhorar. Mas cada um no seu tempo, cada um da sua forma, o importante é estar melhorando sempre. E aí me veio a ideia de falar de Maria de Magdala. É uma figura tão difícil de falar, né? Pode ter tantas interpretações. E aí eu queria começar falando de rótulo. Eu queria que algumas pessoas se manifestassem bem rápido, uma tempestade cerebral. Quando fala Maria de Magdala, uma palavra que vem na cabeça. Vamos lá, Robertinho. Prostituta. Qual mais? Jesus. Outra. Mais um, me ajuda aí, gente. Me deixa sozinho. Pecadora. Arrependimento. Mais uma. Fiel. Gente, tá vendo como que a interpretação é difícil? Eu fui da prostituta a Jesus, da pecadora a fiel, de uma forma muito rápida. Eu acho que todos nós somos Maria de Magdala. Todos nós temos os nossos momentos de pecado, os nossos momentos de cair, de cobiça, de ambição. E o que a gente tem que entender? Quem que era essa mulher? Era uma mulher que teve uma história, que teve uma família e abandonou tudo e todos em troca dos prazeres da carne. Uma mulher muito bonita, para estar ali com os patrícios, com os romanos, que preço que ela pagou? Ela buscava um amor, mas esse amor era real? Acho que não. E os rótulos são tão pesados, que quando ela buscou Jesus, os próprios apóstolos rejeitaram ela. Falaram que ela era associada aos romanos, que aquilo seria alguma estratégia. E aí eu fui buscando alguns livros que nos embasassem o que a gente está falando aqui hoje, e eu achei um que eu acho que deve ser o livro de cabeceira de muita gente, que é o Boa Nova, de Chico Xavier. Uma psicografia pelo espírito de Humberto de Campos. E é um livro muito interessante, que fala de várias pessoas e histórias curtinhas, mas dá um resumo, dá um apanhado. De vez em quando vale a pena a gente refletir sobre ele. E aqui Humberto de Campos começa falando do encontro de Madalena com Jesus. E aí eu vou ler esse pedacinho. Fala assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência dos céus e podeis adivinhar como tem vivido. Então, ela já se imaginava ser julgada, até por Jesus. Sou uma filha do pecado. Foi o pseudônimo que ela arrumou para não falar que ela era uma prostituta naquela época. Ela era uma filha do pecado, como todos nós somos. Acho que nenhum de nós aqui é perfeito, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos. Enquanto Jesus a contemplava, com bondade infinita, ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? É que a gente acha que a gente não é merecedor, né? E é uma frase de uma pessoa que não está mais nesse plano com a gente, que era o Jorge, que ele adorava falar que Deus não dá pedra para o filho que pede pão. Então a gente é merecedor. A gente só precisa aceitar que a gente é merecedor. Deus está pronto para a gente. A gente que às vezes não se aceita. A gente que às vezes se rotula. E aí ela continua. Aí continua. O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno?
Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora, sob sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhes pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos as desprezavam sem piedades. Os apóstolos a rejeitavam. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Então, gente, quanto que Maria buscou Deus? Quando ela estava no limite. Tem hora que a gente tem que chegar no fundo do poço para falar assim: eu preciso de ajuda. E às vezes as pessoas não entendem, acham que Maria de Magdala estava buscando dinheiro, fama, prazer, sexo. Ela só buscava ser amada. Ela só buscava um amor que não era real. E ela não conseguia perceber isso. E quando a gente percebe, a gente se liberta. Quando a gente se filosofa, quando a gente se conhece, a gente se liberta. E aí, nessa fase, e aí a gente tem que entender, a gente tem que contextualizar, eu vou lá no passado para depois vir nos dias atuais, como que era uma mulher naquela época? Se ela teve essa história, será que algum dia ela seria aceita de novo? E a mulher naquela época, ela era para reprodução, ela tinha que ter filhos. Isso naquela época era muito importante. E aí ela vira para Cristo e fala: desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. Então, atraindo abrandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito. Convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens mais supremos, elevados das virtudes da vida. E ela responde: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. Isso é difícil, tá, gente? Tem hora que é difícil a gente abrir mão de um detalhezinho bobo. Às vezes de uma calça que a gente não quer ficar livre dela, de um sapato. Você imagina abrir mão de todos esses prazeres, né? Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com os aleijados e os leprosos. E aí, eu até tinha marcado aqui algumas coisas, mas a palestra nunca é do jeito que a gente planeja. Sempre vem uma inspiração diferente. Eu ia ler aqui a parte que fala que quando, pós-morte de Cristo, e a primeira pessoa que Cristo apareceu foi para Magdala, foi para Maria de Magdala, ela, com aquele medo de ficar sozinha, ela procurou os apóstolos. E mesmo depois de tudo, dela ali junto com Cristo, ela não foi aceita. E depois, quem que aceitou essa mulher? Os leprosos que passavam. Então, tem hora que só nos entende quem sofre igual a gente. E a gente tem que entender que essa vida é aprendizado. Então, o sofrimento, tem hora que a gente tem que abraçar ele. Não é para querer ficar nele a vida inteira, não. A gente tem que querer sair dele. Mas a gente tem que aprender o que ele tem para nos ensinar. Porque esse sofrimento vai nos ensinar a cuidar do outro. Esse sofrimento vai nos ensinar não a colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca, sempre ainda tem uma visão viciosa da gente. Mas tentar entender o que esse outro viveu e tentar pelo menos ser compassivo com ele. Tentar entender um pouco disso. E aí, depois vem um outro livro aqui, que é um livro de Kardec, que está aqui o Livro dos Espíritos, que tem a pergunta 822, que fala assim: sendo seres humanos iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo também perante a lei dos homens? E a resposta vem: é o primeiro princípio de justiça. Não façai aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Não, gente, e se fosse a gente no lugar de Madalena? A gente queria ser acolhido? A gente teria dignidade de estar ali com aqueles leprosos, de caminhar com eles? Como que está isso? E isso foi há mais de 2000 anos atrás. Hoje mudamos? E aí? Quem que consegue largar tudo hoje e sair seguindo os leprosos? Quem que dá conta? Eu não dou ainda. De vez em quando a gente tenta fazer uma boa ação aqui, uma boa ação ali, e às vezes não é nem para ajudar.
às vezes é só para limpar a consciência da gente. Então, não deixa de ser uma ajuda. Mas será que ela está sendo real? Não sei. Mas o bem tem que ser feito, de uma forma ou de outra. O que o Cristo nos ensinou foi isso. E como que a gente traz isso para os dias de hoje? E aí tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, Uma Mulher Não É um Homem, que é de uma mulher palestina, que é professora de uma faculdade hoje nos Estados Unidos. E é contando uma história das mulheres palestinas, e principalmente depois que elas vão para os Estados Unidos. Saiu do país dela, mas o preconceito seguiu junto. A comunidade foi junto. O preconceito foi junto. A gente sai da casa da gente, seu problema está dentro de você. Ele não vai mudar, ele te acompanha. Até a gente aprender o que a gente tem que aprender. E aí eu peguei um pedacinho muito legal dele aqui para ler, que eu queria ler para vocês, que é o seguinte. Ela escreve assim: lá de onde eu venho, que é a Palestina, a falta de voz é parte do meu gênero. Tão normal quanto os seios no tórax de uma mulher e tão necessária quanto as gerações futuras que crescem dentro do seu ventre, lá de onde eu venho, aprendemos a esconder isso que temos. Fomos ensinadas a nos silenciar e que o silêncio pode nos salvar. Gente, estamos apanhando igual a Madalena até hoje. E nós? Então isso aqui, esse livro é de 2003. 2000 anos depois, o que é que mudou? E aí hoje a gente tem várias ONGs. ONG de LGBT, ONG de deficiente físico, de pessoas com deficiência intelectual, intolerância religiosa. Eu queria que essas ONGs não existissem. Mas não dá para não existir, porque esse povo precisa de defesa, precisa de apoio. Eu queria falar assim, daqui 50 anos não precisa dessas ONGs, mas o respeito vem muito devagar. E o tanto que a gente nos rotula? E nossas crianças de hoje? Vocês já pensaram o tanto que a gente fala assim, gente, que menino levado, essa mãe não corrige ele, não? Você rotulou a mãe, você rotulou o menino, você perguntou o que essa mãe está passando? Você olhou para o cabelo dessa mãe se está limpo? Será que ela tem tempo de tomar banho? Será que ela tem tempo de limpar o cabelo? Agora, quem foi lá lavar um copo na casa dela? Ninguém, né? Agora rótulo a gente coloca. E aí eu queria contar a história de uma criança, de algumas décadas atrás. Essa criança nasceu, filha de um pai adotivo. O pai era um filho adotivo, albino. Os pais que adotaram eram pobres e negros. Foi tão complexa essa história que um dia essa criança, esse pai, que era esse albino, ele quis ser padre. A igreja acolheu, que é o papel dela, é acolher. Mas pessoas que nunca tinham nada a ver com aquilo, chegaram aí na casa da mãe dela, da mãe dele, e falaram: seu filho é adotivo, albino e filho de negro, ele não pode ser padre, não, tira ele do seminário. Essa história é real. Depois esse homem cresceu, ele era muito agitado, muito apavorado, muito sem paciência, com fama de explosivo, de chato. E esse homem casou. E esse homem teve um filho. E esse homem teve um segundo filho. E esse filho dele, essa avó, que foi marginalizada a vida inteira, porque ela era negra, porque ela não teve filho do seio dela, do útero dela, igual Magdala. Mas ela adotou, igual Madalena adotou os leprosos. Essa avó, ela lutou muito para esses netos, eles tinham que estudar com os filhos de doutores, para ela aquilo era importante, porque eu tenho que mostrar que ele pode ser, eu tenho que superar. Era uma autoafirmação. E esse menino foi estudar numa escola muito bacana, a escola mais cara da cidade. E nessa escola, ele era diferente, porque ele era agitado, porque ele liderava a turma, porque ele era o chefe da gangue, chegaram a falar isso na época, porque ele conseguia liderar aquilo tudo. Quando chegou a época desse menino sair dessa escola e ir para o fundamental, porque essa escola era só jardim, o prézinho, a diretora falou: não, deixa ele aqui, porque nós temos agora de 1ª a 4ª e ele vai ter uma bolsa. Ué, mas por quê? Nós nem te pedimos essa bolsa, por que você vai dar? Porque ele lidera, porque ele é diferente, porque ele destaca. E essa escola teve essa percepção. Só que aí, na época, a mãe desse menino perguntou: e aí, vocês vão dar essa bolsa pro outro irmão dele? Porque lá em casa faz para um, faz para o outro. Não sei, talvez. Mas não posso te garantir. Ah, então não, ele não vai ficar aqui. E ele foi para outra escola e foi crescendo. E nessa escola, ele sempre muito agitado, ele tinha fama de puxa-saco. Por que ele era puxa-saco? Porque esse menino, ele acabava muito rápido. O professor acabava de escrever no quadro, ele acabava junto. Na hora que ele acabou,
O que a professora fazia? Ou dá ele mais atividade, coloca ele de auxiliar da professora, ou ele põe fogo no parquinho. Então, esse menino teve mais um rótulo, puxa-saco. Esse menino foi crescendo, não se entendia com muitas situações, chega a puberdade, chega a adolescência. Ele tinha a inteligência dele, mas ele não conseguiu entrar na faculdade de cara. Ele demorou 3 anos para entrar na faculdade federal. E tinha que ser federal, porque não tinha condição, não tinha outra forma de pagar. Conseguiu entrar. Entrou na federal 3 anos depois. E aquela loucura. E tudo na vida dele é muito rápido, tudo chega muito precoce. Com 2 meses que ele estava nessa faculdade, ele conseguiu um estágio que muita gente formada não tinha aquele estágio. Com aquela remuneração, naquela empresa, que na época era a 8ª maior construtora do país, e ele tinha 18 anos. Só que esse menino não conseguia focar em nada. Por isso que ele não passou na faculdade primeiro. Começava um projeto, outro projeto, outro projeto, outro projeto, e foi tendo um monte de rótulo. Então ele era agitado, ele era neto adotivo, ele tinha os avós negros, veio de uma família simples, ele descobriu que ele era gay. Resumindo, gente, todos os rótulos, esse menino estava ferrado. Para que lado que esse menino corre? Não tem para onde esse menino correr. Mas esse menino foi dando tanto murro, tanto ponta de faca, que começou a criar calo. E ele aprendeu a lidar com isso. É claro que não foi fácil, foi difícil. Muita gente chamava ele de exagerado, de intenso, de idealista, e ele sempre foi tudo isso. E foram rótulos. E rótulos, e mais rótulos, e mais rótulos, e mais rótulos, e mais rótulos. Mas esse menino sempre teve muita fé. E aí esse menino, só que ele não centrava em nada, porque ele era agitado. Então ele quase vira padre, depois ele vai para a casa espírita, ele precisa de estar na missa e comungar, mas ele está na casa espírita, e aí ele vai em uma reunião lá no Irmão Glaucus, em Belo Horizonte, Centro Grande, e sem ele dar o nome dele, ele chegou lá mudo, calado. No fim da reunião, uma pessoa chama ele e fala assim, aqui, ó, isso aqui é para você. Entrega uma psicografia, assinada por Meimei, que a gente sabe que ela tem um trabalho com as crianças. Nessa psicografia, estava escrito assim, a sua vida precisa ser pautada na oração de São Francisco. E estava escrita a oração de São Francisco. Amar, perdoar, levar paz, levar alegria. Só que esse menino sempre foi tão rotulado que ele falou, palhaçada, né? Esse povo tá rindo da minha cara. Primeiro dia, sem avisar ninguém, chama com o nome escrito, uma psicografia de Meimei. Me ajuda, gente. Esse menino não merece isso, não. Ele não acreditava nele. Isso foi difícil. Ele nunca acreditou nele. Mas ele foi crescendo, a vida foi seguindo, até que esse menino começou a dar certo. Casou, só que resolveu que ele não era feliz no que ele fazia. Esse menino resolveu fazer um outro curso. Fez um outro curso, estudou, a vida foi seguindo e os rótulos continuavam. É gay, é agitado, esse menino é de 7 Lagoas. É gay, é agitado. Nossa, se ele é barulhento, ele quer fazer bagunça. Ele não sei o que. E ele nunca quis isso. Ele só quis ocupar um lugar dele. E ele não sabia como ocupar esse lugar. Mas os rótulos sempre existiram. Por fim, ele se rotulava. Por fim, ele já falava, eu tenho que calar porque tá difícil. O povo não é obrigado a escutar isso. Isso dói, gente. Isso machuca. E eu acho que quem é mãe, quem é pai aqui, sabe o que é escutar o filho ter um rótulo. Meu filho é agitado. Meu filho é assim. Eu tenho algumas pessoas que estão aqui que os filhos são meus pacientes. Quem é meu paciente sabe que eu faço questão de ser palpiteiro e de saber a vida deles como que é. E aí, mãe, como que é? Você consegue ir no parquinho sem ninguém criar caso? E se alguém criar caso, o que você fala? Ô mãe, traz seu filho na próxima consulta. Mas peraí, Otávio, você cuida de boca, de dente. Por que eu não vou trazer meu filho, que é o seu paciente? Ai, mãe, porque se eu não cuidar de você, eu não consigo cuidar do seu filho. Eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que saber que mãe tá brigando com o pai e na briga ninguém lembra de escovar o dente desse menino. E eu não posso te cobrar. Se eu te cobrar o que está aqui na literatura, o certo de ser feito, eu já comecei fracassado. Que eu tenho que entender você sem te rotular. Então, assim, é o que eu gosto de cuidar das minhas mães desse jeito. Então, eu tô falando isso porque quem é mãe sabe. Quem é mãe já teve rótulo. E quando nasce o menino, nasce a culpa da mãe junto. Eu não dei conta disso. Eu fracassei naquilo. Mãe não erra. Mãe não tem informação certa, na hora certa, ou não deu conta. Mas os rótulos ela vai levar. Porque ela é mulher
E é uma coisa que é histórica, gente. Isso está no nosso DNA. Como que era o homem e a mulher das cavernas? O homem com o ombro largo para defender, puxando a mulher pelo cabelo. E a mulher como que era? O quadril. Isso é da fisiologia. Para parir, para ter menino. O homem protegia e a mulher era protegida. Ah, me ajuda, gente. É igual às vezes as mães falam, meu pai me ajuda muito, não ajuda não. Você não fez sozinha? Ele faz a parte dele. Então a gente tem que ir mudando essa cultura. A gente tem que começar a entender. Cada um tem o seu papel. Aqui nessa casa tem o coordenador, tem o que enche o copinho de água, tem o que trabalha na cabine de passe, tem um que organiza as palestras, tem um que faz a preleção, tem o que limpa, tem o que paga as contas. Todos têm a mesma importância. Deixa um deixar de trabalhar para vocês verem. É o nosso corpo. Cada órgão tem sua função. Tira um, só um. Tenta funcionar. Vai lá. Tira um rim. Vai ver que legal que é a hemodiálise. Vai lá. Atrapalha o intestino. Para de fazer cocô. Fica só com o intestino preso. Só uma semana. Nós vamos ficar enfesados. Aí a gente entende a palavra enfesada. Cheio de fezes. É bravo. Porque não funciona. Mas aí vamos voltar na história daquele menino lá. Aí aquele menino estava lotado de rótulo, mas ele resolveu estudar de novo. Foi para outro curso. E a vida dele mudou muito. O pai morreu, avó adoeceu, casou, marido trabalhando, foi transferido para outro estado, aquela confusão toda. E nessa confusão toda, esse menino não deu conta. Ele teve um negócio que chama burnout. Ele entrou em burnout. O que é esse burnout? Na hora que ele foi para a praia, que ele trabalhava 20 horas por dia, na praia, Aracaju, de frente para o mar, falou, estou infartando, estou morrendo. Mas esse menino é tão razão. E ele já tinha apanhado tanto que ele falou, não estou morrendo, vou ficar calado, não vou contar para ninguém que eu passei mal sozinho no banheiro. Respira, respira. Cheira florzinha só para velhinha, cheira florzinha só para velhinha. Acalmou e foi para a praia. Chegou e foi buscar ajuda. Foi para terapia. O terapeuta mandou para o Maneu, que pediu um teste de superdotação. Falou, jamais. R$ 2.400 em dinheiro, à vista, sem chance. Ligou para a terapeuta e falou, loucura, não dá para fazer isso não. Se você não fizer, não cuido de você mais. Simples assim. E aí, e essa terapeuta teve um papel fundamental, que voltando só um pouquinho, teve uma época que ela virou e falou assim, vai no cemitério, passeia lá e olha todas as lápides. Você vai ver que tem um monte de gente lá que era todo mundo insubstituível. Então a gente está aqui para aprender. O aprendizado é pessoal e individual. E a gente tem que viver a história da gente. Não é abandonar a missão, não é abandonar ninguém, mas é viver sua história. Mas aí foi fazer esses testes. E aí nesses testes, esse menino descobriu que ele tinha uma superdotação, um QI em torno de 140, enquanto que a média é 87. O teste foi tão diferente que era um teste de 2 meses, precisou de sessões extras para confirmar o valor que estava. Porque não estava batendo, confirmou o mesmo valor. Só que esse menino, veio mais coisa, veio um TDAH, que acelerou mais ainda a cabeça dele. Por que ele não tinha os traços do TDAH? A superdotação protegia. Esse menino, veio mais coisa, veio Asperger, que hoje não se fala mais Asperger. Hoje fala autismo, nível 1 de suporte, com altas habilidades. E uma das altas habilidades desse menino é a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É uma habilidade. É a capacidade de olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa não está bem. A gente consegue ler o rosto da pessoa. E aí esse menino às vezes consegue virar para uma pessoa e falar assim, você veio hoje para olhar isso com essa pessoa. Mas essa pessoa está bem. Vamos tomar um café? Você está precisando de carinho hoje. Quer um abraço? E aí, só para vocês verem o tanto que esse negócio de abraço é estranho. Esses dias, hoje nós estamos na época de rede social, eu postei um vídeo de um senhor com os olhos vendados e com uma cartolina dentro de um shopping. E falando assim, estou com ansiedade e depressivo. Me dê um abraço, por favor. Vocês viram tanto que essa coisa hoje está diferente? Eu fiz essa publicação. Em poucas horas, tinha 273 visualizações. De 273 visualizações, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente me mandou uma mensagem assim, eu tenho 2 braços, eu posso te abraçar. Você quer um abraço? Gente, e foi nos dias que eu não estava muito bem, eu chorei na hora. Chorei. Essa pessoa até ia vir hoje, acabou que não deu para ela vir, e eu ia falar com ela, mandei o convite para ela, e eu ia querer falar, né? Falar assim, me dá um abraço. Aquele abraço que você me prometeu, ele é importante para mim. Mas aí esse menino entendeu então que ele era autista. E aí quando ele falou que ele era autista, veio mais um rótulo de autista, mas esse não doeu não.
O que doeu foi o povo falar assim, autista, para. Que frescura, isso tá na moda, né? Foram 5 profissionais para fechar esse diagnóstico dele. 5. Foi o teste que foi refeito. Ah, você quer desconto para comprar carro? Não, ele não quer desconto para comprar carro. Ah, você está querendo fazer visibilidade para o seu trabalho? Não, ele não dá conta mais do nível de trabalho que ele tem. Ele está reduzindo o ritmo de trabalho. E aí, quando esse menino teve esse diagnóstico, ele se libertou. Por que ele se libertou? Ele falou, sabe aqueles rótulos lá de trás? Desculpa a expressão, vai pro inferno para todos os rótulos. Porque aqueles rótulos, ele não era agitado. Ele tinha um cérebro com uma velocidade que não era entendida. Alguém teve alguma culpa nisso aí? Não. Naquela época não tinha o olhar que tem hoje. Alguém que teve o olhar que teve culpa? Também não. Talvez a pessoa não deu conta de lidar com aquilo. Só que ele teve rótulo. Só que era o aprendizado dele. Ele teve que ter essas cascas dele. E aí, agora vamos. E aí a gente tem que entender que tudo tem que ter um propósito. Nada na vida vem sem propósito. Eu vou parar essa historinha aqui agora. No final a gente vai retomar ela. E, claro, pode falar. Sim. Uma crise igual a Deus, só que a minha foi dentro de São Pedro. Literalmente eu achei para ficar. É isso aí. E quanto a isso de voto, quando você entra no psiquiatra, você é doido. Ninguém pergunta se você está concordando Ninguém te oferece um abraço. com alguma coisa. Para todo mundo, você é doido. É isso aí. Mas aí, a gente tem... Pode falar. Eu quero no final. Eu quero, por favor, bem apertado. Mas aí, vamos lá. E a gente tem que entender os propósitos. Agora eu vou contar uma história minha. E no final eu queria que todo mundo se abraçasse. Quem tiver gripado, não, tá, gente? A gente tem que preocupar com isso. E aí agora eu vou contar uma história minha. Vocês sabem, eu sou dentista. Eu nunca quis a pediatria. Eu falei, o quê? Naquela época eu falava assim, pediatria é exorcismo no consultório. Não vou fazer isso não, tô fora. Aí uma professora chegou para mim e falou assim, Otávio, o paciente mais difícil da faculdade é o seu, Matheus. Chega lá embaixo o Matheus mordendo a mão, lançando a cabeça. E eu sempre fui muito sincera. Virei para a mãe, claro que eu falei com um pouco mais de cuidado, porque essa professora falou assim, vai pro canto se você tem fé e reza, porque o difícil está te esperando. Aí eu desci e falei, mãe, a professora falou isso comigo, atendi ela na lanchonete, porque não tinha como subir no 3º andar da clínica, ele não subia. E aí, falei, mãe, eu vou ser sincero com você. A professora me falou que seu filho é difícil de atender. E eu nunca convivi com um autista. Eu não sei o que eu faço com ele, não. O que você quer que eu faça? Falou, Otávio, eu só te peço um favor. Não desiste de mim nem do meu filho. Porque todo mundo marca, remarca, 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 até que eu desisto. E aí foi uma relação de amor e ódio. Eu atendi ele toda sexta-feira, durante 6 meses, todas as sextas-feiras, às 10h45 da manhã. Aí toda sexta eu ia estudante, né? Mochilinha nas costas, toda empolgada. Hoje eu dou conta de atender esse menino. Eu saía. Não dei conta, de novo fracassei. E na faculdade você não quer que as coisas deem errado. Mas se for para dar errado, que dê lá. Porque o consultório você é solitário. Lá você tem professor, você tem equipe, você tem equipamento. Consultório de odonto é solitário. É a hora que eu fico muito triste de ver alguns alunos, às vezes, não levar tão a sério a formação, até por não ter maturidade, que eles não entendem que depois eles estão sozinhos. Eu já tive paciente que deu parada comigo no consultório, com 4 dias de nascido. E aí? Consegui reverter, consegui reanimar esse menino. Mas, porque eu dediquei naquela época. Mas eu também fiz a odonto mais velho. Então, era uma maturidade um pouco diferente. A administração eu não aproveitei igual a odonto. Eu não tinha maturidade. Mas aí esse menino foi. Demorou 6 meses para esse menino sentar na cadeira. E eu querendo atender. Meus colegas tinham atendido 8, 9, 10, 12. E eu, nenhum. Esse menino mudou minha vida. Esse menino, ele começou lá, Madalena, lá atrás, cheio de rótulo, a prostituta. Mas ele era agitado, ele tinha um transtorno. E no fim ele virou para mim quase que Jesus Cristo da minha vida. Porque ele me trouxe para a pediatria, a minha paixão. É onde eu me realizo. Então, tudo tem um propósito. Aquele sofrimento lá atrás foi para mostrar assim, Otávio, o seu caminho é esse. Eu estou chegando num ponto que eu já estou quase atendendo só paciente atípico, que não é especial. Especial você é. Todo mundo é especial.
E quem é especial tem que ser tratado diferente, não tem que tratar ninguém diferente. Não existe ninguém doido. Existe alguém que precisa de algum cuidado. Existe alguém que precisa de algum carinho. Então, esse menino mudou minha vida, teve um propósito. E agora vamos voltar lá naquela historinha do outro rotulado. Esse outro rotulado, que também descobriu que era autista, só que ele descobriu com 39 anos. Que diferença que fez ele descobrir isso com 39 anos? Muita. No dia que ele chegou na terapeuta, na neuropsicóloga, ela pegou uma folha, balançou e falou assim, isso aqui é um laudo. Você quer um laudo? Te entrego não. Você quer fazer uma viagem, se libertar e conhecer sua vida? Vamos viajar junto. A viagem foi linda. Foi linda. Foi libertador. Entendeu que ele liderava lá atrás porque ele tinha um Asperger. Entendeu que ele era agitado e acelerava e ajudava a professora porque o raciocínio era rápido. E que bom que a professora teve essa visão. Que pena que os colegas não perceberam e não apoiaram do jeito que tinha que apoiar. Só que esse menino, ele até os 8 anos de idade, ele foi 12 vezes para o hospital, uma das vezes traumatismo craniano. Criança de hospital, ainda mais há 40 anos atrás, como que é? Amarrado. Esse menino tomou pânico de agulha. Pânico. Porque será que o povo tinha essa sensibilidade de perceber? E não é culpa deles também, não. Numa urgência é o quê? Tem que ser. A senhora é médica, a senhora sabe. Tem que ser. Pega e faz. Resolve. Não dá para esperar, não. Só que esse menino, depois do laudo, e no dia que ele teve o laudo, ele já sabia qual seria o diagnóstico. Porque essa viagem que foi feita, essa viagem linda de 3 meses e meio, que foi maravilhosa, esse laudo foi sendo conversado. Mas no dia que entregaram esse laudo para esse menino, ele sentou dentro do carro e ele chorou sozinho 50 minutos. Aí a gente entende que o aprendizado é solitário. Cada um tem a sua missão. A gente tem pessoas que nos ajudam, mas cada um tem a sua missão. Você pode querer me ajudar muito. Se eu não quiser, não adianta. Madalena estava lá. Quanto tempo que Cristo já estava? Demorou um tempinho, né? Ela precisou chegar no fundo do poço. Ela precisou descobrir que o amor que ela estava alcançando não era real. Ela falou assim, eu preciso amar. Eu preciso amar, eu preciso ser amado. E a gente está aqui para ser amado. E aí, nessa coisa toda, esse menino chorou muito. Por quê? Porque esse menino chorou muito por causa do laudo? De jeito nenhum. Isso não era problema para ele. Ele chorou muito porque ele já percebeu essa característica em tanta gente. Ele já encaminhou tanta gente que ninguém imaginava para um diagnóstico precoce para essa pessoa ser ajudada. E esse menino não conseguiu se ajudar. Ele não percebeu que ele não encosta em farinha de trigo, que tem gastura de pó. Ele não percebeu que ele tem rótulo de chato, de pontual, porque ele gosta de ser o primeiro a chegar nas festas. Para quê? Ele pode ir embora um pouco mais cedo, mas ele não deixou de ir. Ele lutou para ir. Só que ele tem fama de chato, porque ele gosta de ir embora cedo. Mas por que ele gosta de chegar mais cedo? Porque hoje ele sabe abraçar, mas o contato físico era difícil, incomoda. Então ele teve que lutar para aprender a abraçar. Então ele chega cedo, quando você chega cedo na festa, você senta ali na mesa, geralmente é do canto, porque você presta atenção no ambiente inteiro. Tem até na administração um negócio que chama teoria das pontas. É o poder das pontas. Quem está na ponta observa o ambiente inteiro. Então ele não precisa abraçar todo mundo. Quem chega por último tem que cumprimentar todo mundo. E se ele sai mais cedo, ele sai a francesa. Não precisa abraçar ninguém de novo. Então esse menino sempre foi criando defesas para isso. E esse menino que tinha pânico dessa agulha, que tinha pânico dessa situação toda, ele falou, agora eu tenho que me libertar. E a libertação dele, Deus é tão perfeito, que Deus deu um jeito dele ter um encontro com uma pessoa, e essa pessoa trabalha com essas pessoas atípicas, ele também trabalha com essas pessoas atípicas, e eles já montaram um grupo. Para quê? Um grupo de apoio? Não, que é uma coisa que eu luto muito. Não precisa de grupo de apoio, é grupo de acolhimento. Isso eu falo para as mães. Eu adoro o exemplo do cabelo. Quem tem tempo de entrar no banheiro e lavar o cabelo? Fala assim, deixa eu sentir meu corpo. Não foi intencional, mas na hora que eu cheguei, eu comentei com Camila ali atrás. Falei, Camila, ó, você tá bonita com cabelo curto, é assim mesmo. Filho vai crescendo, o cabelo vai diminuindo. E faz parte, porque as preocupações vão aumentando. E a maternidade é uma montanha russa. Você sobe, aquela expectativa, é lindo. Vamos chegar lá em cima, olha que passagem. Caiu, a gente começa a subir de novo. Melhorou, acalmou. Veio o looping. Não, gente, a vida é essa. Isso não é a maternidade, não. Isso é a vida toda. E é de todos nós. São altos, são baixos, são loopings, são subidas, descidas. E de vez em quando ainda cai um parafuso dessa montanha russa que gera um desespero e às vezes gera uma tragédia. Mas tudo tem um propósito. Lembra do menino lá atrás, comigo?
que era o mais difícil, ele me fez aonde que eu me realizo hoje, onde que eu sou feliz. E aí a hora que às vezes as pessoas falam assim, não, por que você trabalhava 19 horas por dia? Fuga, porque lá eu sou feliz. Lá eu não tenho que encarar os problemas aqui de fora. Os rótulos que todo mundo tem, que eu também tenho, que a senhora tem, que você tem. Só que chega uma hora que dá um clique e fala assim, eu preciso viver. Meu propósito é esse, mas eu faço falta para outras pessoas. Aí foi um dia que eu mandei a mensagem pro meu marido, isso tem uns 15 dias. Falei, Henrique, tô te mandando mensagem para te pedir desculpa. Porque o meu consultório, o meu propósito, para mim, é maior do que eu. Mas eu tô fazendo falta em casa. Eu tô ausente para você. E a nossa primeira igreja é dentro de casa. Os nossos maiores conflitos e os maiores aprendizados estão dentro de casa. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que superar para a gente não viver de novo. O que a gente não aprende, a gente repete. Você toma bomba na escola, não tem que fazer de novo? Você é professor, você sabe. O aluno reprovado, o que faz? Repete. Repete e vai passar de novo. Mas aí, esse menino desastrado, desajeitado, agitado, apavorado, barrigudinho, gay, tudo que vocês quiserem pensar dele, tudo que é rótulo, ele não sabe de onde que ele tirou força para falar para vocês hoje, porque sou eu. Esse sou eu. E aí, eu prometi para mim que hoje eu não ia chorar. Mas eu acho, vou tentar, tô medicado. Mas aí, por que eu tô falando que sou eu? Porque esse menino teve que aprender a superar, teve que aprender a lidar. E ele não tinha pânico de agulha? Nunca foi fã de tatuagem. Fiz segunda-feira. Fiz a letra de uma música. Quero ser manso, quero ser limpo, quero ser justo e pobre de espírito ser. E o símbolo do balão. Por que eu fiz essa tatuagem? A minha superação, é o meu aprendizado. E Deus é tão bacana, tão perfeito, que eu fiz essa tatuagem com a Larissa, que é uma tatuadora que me acolheu de uma forma que eu já não fiz parte da minha vida, minha primeira tatuagem. Não sei se vai ser a única, não. Eu mandei uma mensagem para ela, conversei com ela, e tá tudo bem, e vamos fazer. Mas eu tenho medo de agulha, né? Claro que eu sumi. E eu furei a orelha também depois do diagnóstico. Eu preciso me superar. E aí, o que acontece? Eu tive uma família no consultório que a mãe desenhou um símbolo de um time de futebol na mão do menino. A avó pegou a mão, o menino falou, aqui, vó, minha tatuagem. Toda feliz, uma criança de 4 anos, que não precisa ter rótulo. E a geração que está fazendo diferença é essa que está chegando. É essa turma. A gente tem que dar eles apoio. Vocês que são pais, pelo amor de Deus, o legado seu são com seus filhos. Eu que não tenho filho, eu sou Madalena. É um pouquinho com o filho de cada um também. O que essa avó fez? Ela virou e falou, não, chegar lá em casa nós vamos lavar sua mão. Tatuagem é coisa de marginal. Agora que eu descobri que eu não tenho filtro, e agora eu tenho laudo para me contar que eu não tenho filtro, aí eu cresci mais ainda atrás da cadeira, atrás da mesa. Falei, ô, vó, deixa eu te contar uma coisa. Olha meu telefone aqui. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa, vó. Seu comentário, eu entendo que ele foi estrutural. Eu entendo que a senhora não fez por mal. Eu entendo que é cultural. A senhora gosta do meu atendimento? Gosto. Se meu neto está com você desde que ele nasceu. Ele está com 4 ou 5 anos já. Falei, pois então, vó, a senhora me desculpe, eu sei que a senhora não fez por mal, mas se a senhora quiser continuar tratando comigo, seu neto vai tratar agora como marginal. Porque olha aqui a conversa no telefone com a tatuadora. É a conversa com a tatuadora da tatuagem que eu vou fazer. E aí eu contei essa história toda por causa dessa causa, vó. E eu ia fazer essa tatuagem aqui atrás, ó, porque é pra mim, é uma inspiração minha. Mas depois desse fato, vó, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não pode rotular ninguém. Talvez é um marginal que vai salvar seu neto. Então, vó, depois do seu comentário, a tatuagem vai ser aqui. Que sempre que a senhora chegar, ela vai estar aqui, ó. Que aqui a senhora pode bater. A senhora não bate no neto da senhora mais, não. Tira esse rótulo dele. Seu neto não é marginal. Seu neto está aqui para crescer, para fazer diferença. E se Deus quiser e Deus quer, a senhora um dia, talvez a senhora fique com raiva de mim hoje, mas se ficar eu não importo, não. Se eu tiver feito alguma diferença para mudar a cabeça da senhora um pouquinho, e para o seu neto lá na frente não ter rótulo, se ele falar assim, sou gay, homossexual, autista, falar assim, que bom, você é meu neto. Que é o que a gente tem que falar. Filho de quem aqui que chama diagnóstico? Ninguém. Você tem filho, você não tem diagnóstico. Você tem filho. E é uma coisa que a gente tem que entender. Ninguém é nada. Eu não sou dentista, você não é mãe, a senhora não é médica, a senhora está médica, você está mãe. Eu estou dentista. Esse questionamento que me fez ir para a doutrina espírita. Eu estava num grupo católico,
e eu trabalhei quase 3 anos com morador de rua em Belo Horizonte. E aí um dia eu falei, gente, Deus é muito sacana. Como que um morador de rua tem um filho que nasce na rua e vai viver na rua a vida inteira? E como que um rei tem um filho que é príncipe e vai ser nobre a vida inteira? Aí esse questionamento me incomodou muito. Aí eu fui atrás de um padre, que era o meu diretor espiritual, que era o nome que a gente dava na época, e ele falou comigo, falou, Otávio, se você quer conhecer a doutrina espírita, vá. E entenda uma coisa, religião, todas são a mesma coisa. A que falar mais bonito para o seu ouvido, você vai seguir. Mas seja igual um beija-flor. Beije o néctar de cada flor, só não beija a flor venenosa. Mas tem várias flores que te fazem bem. Então, religião para mim hoje é isso. E a próxima tatuagem que eu vou fazer vai ser uma frase do Grande Sertão Veredas que eu amo, falando das religiões. Que fala, bebo da água de todo o rio, uma para mim é pouco e não me basta. Então, eu sou espírita, eu estou aqui na casa, essa casa que me acolheu, a casa que hoje é minha família, mas eu preciso ir à missa, eu preciso comungar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E vou lá e comungo, porque para mim aquilo ali é o acolhimento de Cristo comigo. Ah, mas você confessou? Isso aí vai ser bem contraditório eu falar isso, mas às vezes eu posso até conversar com o padre, mas para mim Deus nunca me rejeitou. Sendo gay, sendo autista, sendo o que for. Meu pai, infelizmente, faleceu sem esse diagnóstico. Hoje eu tenho certeza que meu pai tinha algum transtorno, mas ele foi chato, né? Eu mesmo rotulei, eu nunca tive paciência com ele. Eu tive quanto? Na semana que ele morreu. Porque ele morreu de Covid. E para ele ser entubado, eu tive que conversar com ele pelo celular e convencer ele a ser entubado. E falar assim, pai, pelo amor de Deus. Aí ele falou, cuida da sua mãe, cuida da sua avó. E despediu. Me pediu desculpa e eu pedi a desculpa. Foi a última conversa. Isso é difícil, gente. Então, não espere chegar na hora derradeira para pedir desculpa, não. Para tirar o rótulo. Meu pai não era chato, não. Ele tinha um transtorno, que eu também tenho. Que meu irmão, eu acredito que também tem. E que um monte de gente que está aqui que eu convivo, eu tenho certeza que tem. Mas não sou eu que vou rotular. Não sou eu que vou falar. Cada um se conheça, cada um se entenda. E a gente tem que entender que o que a gente faz sempre reverbera gerações e gerações e gerações para frente. A história de Magdala, de Maria de Magdala, nós estamos falando hoje 2000 anos depois. E só para vocês entenderem, eu fiz questão de trazer algumas simbologias hoje. Tem uma grande amiga que meu consultório me deu, que ela é minha vizinha, ela está aqui. Essa amiga, ela conseguiu algumas vezes olhar para mim e falar assim, você não está bem. E ela tem alguns rótulos igual eu tenho, igual todo mundo tem. E sempre que ela conversa comigo, ela chega e bate a mão no meu peito. Ao invés do abraço, o abraço dela, eu já entendi que o abraço dela é bater a mão no peito. E essa amiga minha, ela está aí com seus 40 e poucos anos, ela perdeu a mãe há alguns anos. E essa mãe tinha uma planta, uma samambaia. E aí, para mim, foi uma das atitudes mais bonitas dela comigo. Ela pegou a samambaia e falou, essa samambaia era da minha mãe. Está aqui na casa da minha mãe, que é uma casa que está à venda, mas eu quero que você cuide da samambaia da minha mãe. Samambaia talvez foi plantada antes de eu nascer. Estou com 39, talvez ela tenha mais de 50 anos. Isso para mim foi sagrado, receber isso. Você receber uma coisa que foi da mãe de alguém, é sagrado. Um vaso, gente, lindo, desse tamanho. Eu peguei esse vaso tem uns 2 meses, eu não sabia que eu ia dar essa palestra hoje. Não sabia que seria esse tema. E uns 2 meses atrás eu replantei esse vaso todo. E essa samambaia que estava lá atrás, que estava nessa casa, que foi de uma mãe muito especial, que eu conheço um pouco da história dessa mãe, gerou várias mudas. E aí hoje, eu fiz questão de trazer ela. No final eu vou devolver, porque ela é pesada para carregar. Mas isso aqui é a muda daquela primeira samambaia da mãe. E eu quero que a senhora cuide dela como se fosse um carinho que a mãe da senhora está enviando. Para falar assim, aquela sementinha que eu plantei lá atrás, quando você nasceu, quando eu fiz de tudo para você nascer, que seu parto não foi fácil, você já fez diferença. Você já mudou a vida de alguém, foi a minha. A senhora já me acolheu, a senhora não imagina o bem que a senhora já me fez. Então, isso aqui é um carinho da mãe da senhora. Para falar assim, cuida dela e a minha história continua. Através de você, através dos seus filhos, através dos meus netos, através de todo mundo. A história continua. Eu só não vou chamar a senhora para entregar aqui, mas no final eu quero entregar e eu quero um abraço, porque esse vaso eu não sabia que ele estava tão pesado. E aí, a gente tem que entender também a questão dos rótulos. Eu já estou encerrando, já estou terminando. Eu acho que a gente precisa entender que a nossa evolução, ela é demorada. Então, a gente tem que contextualizar para a gente ver que não é Madalena que não mudou, é nós que não mudamos ainda.
Eu queria que cada um tentasse sair daqui hoje pensando assim, o que é que eu posso melhorar? Quem que eu não abracei que eu posso abraçar? Quem que eu rotulei que eu posso tirar? Qual o rótulo que eu coloco em mim? É muito comum falar assim, nossa, mas eu sou muito lerdo. Para, gente. Enquanto a gente não tira o rótulo da gente não consegue tirar o rótulo de ninguém, não. Então, vamos lá. Mais um exercício. Detesto dinâmica, tá? Isso não é dinâmica, isso que veio da minha cabeça. Isso que eu não peguei na internet, nada. Eu criei isso hoje. Quero patente. Brincadeira. Quem quiser usar, se for para o bem tem que ser disseminado. O bem tem que ser multiplicado. O que é isso, gente? Lixo. O que mais? Alguma outra sugestão? Saco preto, resto, lixo, entulho. Sabe o que é isso? Aqui dentro tem um monte de pacotinhos. Cada um vai ganhar um pacotinho desse. Sabe o que tem nesse pacotinho? Minha gratidão. Tem um bombom para cada um. Então, o lixo é o meu carinho. É minha gratidão para a gente adoçar. Só que, junto com isso, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tem um bombom e uma pedra. Quem quiser atirar a pedra, atira. Mim não, por favor. Eu sou autista, gay, ainda você apedrejada, me ajuda, né, gente? Então, tá aqui uma pedra. Para que eu quero essa pedra? Para vocês atirarem alguém? Eu espero que não. Essa pedra, custei achar essa pedra na cidade hoje. Eu dei umas 6 lojas até achar. Até as de 99 acabaram, achei de R$5. Então, essa pedra, mas era um pacotinho, cada uma não. E aí, essa pedra, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês levassem ela para casa. E deixar ela num lugar, quem quiser andar com ela no bolso pode andar, mas acho que ela vai incomodar. Então, leva ela para casa. Deixa do lado da cama, deixa no armário do banheiro, deixa na cozinha, num lugar que vocês vão ver com frequência. Porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gatilho. Então, essa pedra, Henrique, distribui para mim, por favor. Então, essa pedra, Henrique é meu marido, então essa pedra, o que eu queria que ela tivesse? Qual vai ser a função dela? Como nada é por acaso, eu queria que sempre que vocês olharem para ela, vocês falassem assim, qual o meu rótulo? Qual o rótulo que eu ganhei, que eu não quero? Gordo, bravo, exagerado, bom, às vezes até o rótulo de bom incomoda. Qual o rótulo que eu não quero? Qual o rótulo que eu vou tirar de mim? Porque enquanto vocês não tirarem o rótulo seus, vocês não vão ajudar ninguém. Quando tem alguém afogando, se tem um filho afogando, mãe é o bicho mais sagrado que existe. É o que eu falo, pai é muito importante, mas mãe é sagrado. Se tem um filho afogando, o que essa mãe faz? Ela pula na água para salvar ele. Ela está errada. Por quê? A gente não pula para salvar ninguém. Porque essa pessoa pode te dar uma chave ali, te pegar de mau jeito e vai morrer os dois. Quando tem alguém afogando, o que a gente tem que fazer? Coloca um bastão e puxa essa pessoa pelo bastão. Quando você está dentro de um avião, qual que é o aviso inicial? Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. Coloque primeiro a sua e depois ajude as outras pessoas. Se a gente não se ajuda, a gente não ajuda ninguém. Ninguém. Vamos fazer diferença com a gente primeiro. E aí, essa ONG que nós montamos já, que não é um grupo de apoio, é um grupo de carinho, é um grupo de acolhimento, é o que eu tenho falado muito com eles lá. A gente tem que dar carinho, a gente tem que se curar. Quando você não se cura, você não cura ninguém. E é o que eu falo muito com os meninos lá. Meu sonho é fazer diferença no mundo. Mas se hoje eu conseguir fazer diferença na minha rua, fiz muita diferença. Se cada um aqui fizer diferença na sua casa, eu acho que deve ter umas 40 casas aqui ou mais. Tanta casa que mudou, né, gente? E aí a gente tem que entender uma coisa, a gente cura as gerações futuras. Se Jana hoje está aqui e ela se cura, ela cura os filhos dela. Os filhos dela curam os netos. Os netos curam os bisnetos. É aquela charge que tem do bisavô gritando com o avô, gritando com o pai, e o pai abraça o filho e fala, te amo. O que o filho vai fazer? Falar, te amo, com a sequência. Então tem que quebrar paradigma. A gente tem exemplo. Então, a gente tem que fazer diferença. A gente tem que ser leve, tem que ser manso, tem que ser justo, pobre de espírito ser. E a gente tem que ter uma causa estampada, não é na pele, não. No meu caso, eu coloquei na pele. Não sei se minha missão é essa, não. Mas é a que eu acredito que eu preciso trabalhar hoje. Mas estampa na alma. O que vocês querem? Estampa o que vocês vão buscar para vocês? Pode falar.
pessoalmente que precisei de hoje chegar ao meu, assim, quase um diagnóstico de a própria família rotular, lerdas, problemáticas. Eu tive paralisia infantil e descobri há pouco tempo agora que por causa disso eu me curei, mas tenho um déficit, né? Um retardo. Sim. E aí eu não entendia como eu era diferente e não era aceita e tudo, daí eu fui lá e pedi para internar. Aí fui muito acarinhada lá. Eles são ótimos. Me falar que não era o meu lugar. Depois disso tive uma depressão e assim, estou aqui nessa busca por isso, porque eu não me encaixo, eu não caio no mundo. E por isso eu já quis também até a sair do mundo quando o meu filho mais velho nasceu, porque ser diferente, ser dos rótulos, né? E aí, eu queria te fazer duas observações. A família da gente não sabe como é que a gente é, e nem sabe que você lerda igual que é rotulado, quando você não passa nisso, não passa naquilo, que não é. Olha só, como que tudo depende da interpretação. Eu amei a sua colocação. Eu amei. Primeiro, o André Luiz é um hospital fantástico. Eu já tive amiga que foi para lá e é apaixonante aquele lugar. Segundo, você já colocou o rótulo. Eu sou lerda e tenho retardo. Você não é lerda nem tem um retardo. Você passou por uma situação que você hoje é exemplo para muita gente. Para muita gente. Tendo a paralisia, que há um tempo atrás era complicado, todo esse complexo, você está aqui. Você é mãe. Você é mais forte que qualquer um de nós aqui, que estamos aqui sem ter a paralisia. Você, com ela, você chegou no mesmo lugar que todos nós. Então, você não é lerda. Você é muito mais forte que qualquer um que te chamou de lerda. E aí, você tem que olhar para o espelho e falar assim, desculpa a expressão, gente, eu sou foda, eu faço o que qualquer pessoa faz, eu só não faço o que eu não quero fazer, porque o que eu quero eu consigo. Eu fui mãe, eu estou aqui, eu consigo falar, eu consigo me portar, eu não sou vergonha em lugar nenhum que eu entro. Se alguém me chamou de lerdo, é uma frase que Madre Teresa falava que eu amo. Não existe ninguém ruim no mundo, existem pessoas infelizes. Talvez quem te chamou de lerdo no dia estava infeliz. E aí tentou estragar seu dia. Você não é lerda, não. Você é um exemplo para nós. Você é um exemplo. E aí, quando você balança a cabeça assim, negando, é uma outra coisa que a gente tem que aprender a trabalhar na gente. Aceitar ser elogiado. Você é um exemplo? Sim. Você é uma superação? Sim. E quem falar diferente, não aceite. Ou se imponha, ou simplesmente ignora, porque não está no momento daquela pessoa ter esse aprendizado. Então a gente tem que aprender a ser o que a gente quer ser, né? E aí eu vou finalizar agora, e para finalizar, eu queria finalizar com uma música, que é a música que está tatuada no meu braço, que é uma música que eu conheci aqui no centro, de uns cantores que chamam Tim e Vanessa, que eu tenho paixão por essa música, eu acho que eu escuto ela todos os dias da minha vida. E eu gostaria que, se possível, vocês ouçam essa música, se quiserem até ficar de olho fechado, e tenta pensar o que ela fala para cada um de vocês. E tenta pensar o que essa música significa. E a gente tem que ter gatilho. O meu gatilho é essa música, que agora está estampada aqui. Hoje eu estou dando uma sugestão de gatilho, que é uma pedra. Pode ser uma música, pode ser uma planta. Esse gatilho é tão interessante. Eu tenho uma paciente que ela nasceu com paralisia cerebral. Essa paciente ela é toda mutilada, autoflagelo. Ela não fala, mas ela entende tudo que você fala. Ela mora na roça. E aí eu falei para a fulana, você gosta disso? E mostrei a cicatriz. Cicatriz desse tamanho. Você gosta da roça? Você tem horta na sua casa? Vamos fazer o seguinte. Toda vez que você quiser se beliscar, eu sei que você não vai dar conta todas as vezes. Mas toda vez que você quiser se beliscar, se machucar, vamos lá para a horta da sua mãe e para ajudar a sua mãe... Gente, o ajudar nos salva. Para ajudar a sua mãe, você arranca um matinho. E aí, eu falei isso com ela. Ela voltou no consultório sem nenhum band-aid, sem nenhum machucado. E a mãe olhou para mim e começou a rir. Eu falei, ô mãe, deu certo a horta? Ela falou, Otávio, deu certo os machucados. Mas a horta não tem um pé de alface mais. Ela já arrancou tudo. Azar da alface, gente. Um pé de alface, quanto que custa? Salvamos a vida dessa menina. Com um detalhe. Por causa de um matinho que ela arrancou. Gente, vamos ser leve, vamos ser simples, vamos ser justos. Vamos ser pobre de espírito ser. E que esse ser saia um balão. O balão de cada um tem sua missão.
tem sua identidade. Coloca no seu balão seu filho, sua família, sua casa, sua alegria, sua felicidade. Escolhe o balão que vocês quiserem. Então, eu gostaria, quem animar, fecha o olho. Mentaliza a letra dessa música e vamos escutar ela. Quem quiser cantar, canta. Gente, se permita. O que você falou é o que eu peguei para mim. Tentaram me colocar numa caixa quadrada a vida inteira. Eu sou redondo. Não me põe numa caixa quadrada que eu não vou aceitar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Gente, vamos serenar a nossa dor e em seguida tentar serenar a dor de quem convive com a gente. Nós estamos aqui para isso. Essa vida, a gente sabe que ela é passageira. Nós chegamos aqui de uma forma e com certeza essa é a melhor vida que nós temos. Nós chegamos aqui de uma forma e precisamos sair pelo menos um pouquinho melhor do que a gente chegou. E a gente vai conseguir. E quem precisar de ajuda, todos vocês, eu tenho certeza que estão dispostos para ajudar. Busca ajuda. A gente está aí. Às vezes a gente só não sabe pedir. Peça ajuda e vamos melhorar um dia de cada vez. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe e que cada um de nós consiga ser pelo menos um grãozinho na caminhada de cada um e na caminhada de si mesmo. Obrigado pela oportunidade e ter essa conversa aqui hoje, ainda mais sem chorar, está sendo uma superação gigantesca. Convido quem quiser vir aqui falar em outras oportunidades. Escolhe um assunto, escolhe um tema. Se acha, se seu coração foi tocado, aceita o desafio. Mete a cara, fala, dá a cara a tapa. É uma coisa que eu adorei escutar de um padre uma vez. Quando te batem na face direita, mostre a esquerda. Não é para apanhar dos dois lados, não. É para, se você apanhou desse lado, com motivo ou sem motivo, fala, tá vendo esse lado aqui? Eu tenho muita coisa boa para te oferecer. Então mostre o bom, mostre que você não precisa apanhar. Mostra que você tem, é flor para oferecer. Cada um dá o que tem. E vamos dar o de bom que a gente tem com a gente. Que Deus nos abençoe, gente. Obrigado pela oportunidade. Só uma frase. Minha bisavó falava uma coisa que eu falo que eu não conheci minha bisavó.
bisavó. E ela falava uma coisa tão séria. Você falou de Maria Madalena, que ela não podia ser mãe. Parir é dor, criar é amor. Você cria muita gente. Era muito especial para mim. Já sabe disso. Vamos quebrar os preconceitos? Aqui, esse menino é fera, e assim, eu, só ouvindo a história do menino ali, eu já sabia da história do menino, porque eu assisti o vídeo dele todinho, né? Eu falei, vou falar com ele que eu gostei, mas eu faço questão de ver todinho. Eu peguei a hora do almoço, pessoal do escritório, que eu almoço mais tarde, para ninguém me incomodar, botei meu fone de ouvido e ouvi toda a sua história. Esse lá. vídeo que ele fala é um vídeo que eu coloquei no YouTube, está lá com o meu nome, Otávio Pontelo, escrito Não Rotule Nossas Crianças. É, bacana E demais. essa palestra de hoje, como eu quero ser essa semente, eu pedi a Betânia para filmar ela e ela também vai estar no canal assim que a Betânia nos liberar o vídeo. Tá? Obrigado. Nossa, demais. Você hoje fez uma terapia coletiva, né, gente? Então, muito bom. Valeu. Que Deus te abençoe. Você continue. Amém. Tá só melhorando. Cada vez vamos tentando. Oi, gente.